Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius. Eu sou artista plástico especializado em pintura paisagista, entusiasta da pintura ao ar livre. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração de uma cachoeira. Estou aproveitando uma tela que eu fui pintar ao ar livre e não gostei muito da pintura e acabei retirando a tinta. Passei um pouco de solvente, esperei secar, já tem um tempinho que ela está aqui. Eu costumo pintar em cima de fundos coloridos, então para mim não tem problema, é até interessante. E eu espero que vocês gostem. Não é tutorial, não é passo a passo para vocês fazerem comigo. Eu vou pintar e vou falando aqui alguns insights, algumas coisas que passaram pela minha cabeça quando eu estava executando essa pintura, ok? Então deixe aí seu like, se inscreva no canal, clica no sininho, senão o YouTube não vai notificá-lo de quando eu subir novos conteúdos aqui para o canal. Também me segue lá nas redes sociais, o endereço é esse que está aparecendo aí na tela, principalmente lá no Instagram, onde eu estou sempre postando imagens de trabalhos que eu faço aqui no ateliê, certo? Inclusive essa daqui vai estar lá. Bom, eu fiz uma mistura aqui de cores de valores bem baixo, como o azul ultramar, alizarim e o terra de siena natural. São cores transparentes ou semi-transparentes, porque fica mais fácil depois de manipular essas cores. Bom, vou acelerar, pessoal, para não tomar muito tempo. Então é o seguinte, eu coloquei aqui a parte mais clara que eu estou tendo até agora, é esse branco da água da cachoeira, que eu fiz com branco e um pouco de amarelo cádio. Também acrescentei à direita um apontamento ali para as pedras, com azul e branco eu faço aqui a parte da água que está na sombra. Com o trabalho de pincel eu faço essa parte fluida da água. Acrescento a parte mais rasa também com um verde mais apagado, feito com azul ultramar e amarelo cádmio e branco titânio, com mais branco, aliás, com mais azul. Acrescento algumas partes que a gente consegue ver debaixo da água, como a areia. Acrescento uma sombra também, aí aqui a gente já consegue ter um certo contraste. Já apontei praticamente a luz aqui. O contraste é interessante porque ele já começa a dar vida à pintura antes mesmo de ela estar completamente pronta. E isso dá um ânimo na hora de pintar. E depois é só acrescentar mais luz. Vou trabalhando as pedras do lado direito e preservando as partes mais escuras de sombra. É uma sombra mais quente, a gente consegue perceber que ela tem um pouco assim de vermelho, está mais amarronzado. E com a espátula eu acrescento um pouco mais de luz. Fiz essa cor com branco, alizarim, um pouco de azul ultramar e terra natural. Eu vou diversificar, ora eu vou usar a espátula, ora eu vou usar os pincéis. À medida que eu vou avançando para finalização, eu vou usando o pincel cada vez mais fino. Eu vou achando as luzes e modelando o volume das pedras. Inclusive esse é um dos conceitos que eu estou procurando explorar aqui nesse tema, que é justamente essa anatomia orgânica das pedras do paredão. Ora eu trabalho a sombra, ora eu trabalho a luz. É claro que eu faço uma outra
correção que for necessário. A pintura a gente chega de forma às vezes indireta no aspecto dos objetos que a compõem. Às vezes para quem assiste pode estar um pouco confuso, é porque você não sabe qual que é a intenção do artista na verdade. Até quando eu vejo trabalhos de outros artistas, eu me sinto às vezes em determinado momento um pouco confuso, mas é porque cada um tem um jeito de trabalhar e os caminhos que o artista vai tomando às vezes acaba nos surpreendendo. Agora com a espátula eu coloco mais um pouco de vegetação. Trabalho aqui a textura e o volume desses matos. Algumas áreas que vão ter musgo e essas vegetações típicas de pedra e de lugares úmidos. Inclusive essa é uma das sensações que eu quero passar na pintura. Aos poucos a gente já consegue ter uma ideia de volume, de objetos sólidos que tenham uma ilusão de tridimensionalidade. Ora eu trabalho uma sombra mais quente, ora eu tenho que trabalhar uma sombra mais fria. Os objetos que têm a face sombreada, virada para cima, costumam ser mais frias, porque recebem uma influência do céu. Já as sombras que estão nas cavidades mais profundas, ou que estão com a sua face virada para algum objeto que recebe luz, são sombras ligeiramente mais quentes. É interessante trabalhar as várias texturas que eu tenho aqui nesse tema, como essa parte mais fluida que se mistura com a água dessa pedra que eu estou fazendo agora. E tem partes que são mais secas e mais texturizadas. Algumas partes a gente consegue perceber folhagens. E é exatamente isso que eu quero explorar nesse tema, além da própria queda da cachoeira. A água ela exerce um fascínio terrível nos pintores, porque realmente é um dos elementos mais impressionantes que um artista pode representar na pintura. Independente do aspecto dela, seja quando ela tem um aspecto mais uma característica de espelhar os objetos que estão próximos, ou quando ela é rasa e acaba distorcendo com a refração os objetos que estão no fundo, submersas como as pedras. A gente já consegue ter uma ideia melhor das pedras à direita. Pintura é mais transpiração do que inspiração. Eu suei bastante para ser mais eficiente possível na representação desses elementos. É claro que eu não quero que
seja completamente semelhante. A ideia é capturar o aspecto geral do motivo, até mesmo porque fica muito estranho se a gente... Um pintor, ele nunca pinta realmente aquilo que ele está vendo, ele sempre altera alguma coisa, seja independente da necessidade, às vezes para contribuir visualmente com o motivo, às vezes para não deixá-lo com excesso. Novamente eu faço uma mistura aqui com branco, amarelo de cádmio e azul ultramar. Coloco também um pouco de amarelo ocre. E com a espátula e a tinta bem empastada eu vou aplicando a luz e trabalhando o volume da vegetação presa na rocha. Acrescento mais um pouco de vegetação para poder ligar uma parte à outra, estabelecer uma certa unidade à pintura. Novamente eu volto ao pincel um pouco mais fino para poder trabalhar as partes mais delicadas da pintura. Bom, se você ainda não conhece o meu curso de pintura paisagista, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É um curso na qual eu atualizo sempre, de 15 em 15 dias. Tem novos tutoriais bem detalhados, onde eu mostro a mistura das cores na paleta e a construção da pintura. Falo de fundamentos da pintura também, que é uma parte importante. Tem mensalidades que cabem no seu bolso. Você pode escolher entre os planos mensais, semestrais e anuais. Para quem quer aprender realmente a pintar, eu acho interessante porque você pode estudar aí na sua casa e tirar suas dúvidas comigo. Já tem mais de 20 videoaulas, entre aulas sobre fundamentos da pintura e passo a passos. Os passo a passos são explicados nos mínimos detalhes. E se você quer se tornar um pintor que faça um trabalho profissional, um trabalho bacana, eu acho que vale a pena você conhecer. Agora eu trabalho a parte da queda. Eu faço aqui um movimento como se a água tivesse congelada, como se eu tivesse fotografado e congelado. Essa textura do congelamento, da queda, né, como se a queda, simulando mesmo a queda da água. Acrescento um pouco de luz na parte superior. Aqui eu praticamente já me sinto bem mais aliviado em saber que eu consegui chegar pelo menos uns 60% a 70% daquilo que eu estava imaginando. A pintura, você tem que imaginar aquilo que você quer fazer e imaginar os meios que você vai usar para conseguir esses resultados. Então, pintura, ela é um processo consciente, ao mesmo tempo que há muito impulso emocional, impulso criativo, mas ela tem que ser muito consciente. Você tem que ter alguns conceitos na cabeça, como de textura, solidez,
valores, temperatura da cor, sem falar que você tem que ter um trabalho de pincel maduro, aquele trabalho de pincel que realmente seja eficiente na elaboração dos objetos que compõem a cena. E isso você só consegue praticando. O trabalho de pincel ele é mais influência, né? Você vê outros artistas usarem um determinado tratamento plástico nas suas pinturas. Isso acaba te influenciando, depois você tenta e vai se adaptando e elaborando o seu próprio trabalho de pincel. Aqui a gente já está chegando no final. Foi uma experiência muito boa para mim pintar esse quadro. É um dos quadros que eu mais gostei. Eu tô falando assim no passado porque às vezes eu gravo e depois eu ponho um áudio e edito e tiro aquilo que não é necessário, porque fica mais fácil aqui para mim. Pintar e falar é um pouco estranho. Bom, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.